O Checkmate dessa semana está de volta. Hoje nós estamos recebendo Emily Mel, que é psicóloga e ativista transexual também. Emily, a próxima pergunta desse bloco, quem vai fazer é a Cíntia Gomes. Já puxando um link, algumas vezes você fala sobre a prostituição. Como você enxerga outras mulheres transgêneros que vivem nessa situação de prostituição? Tá. Eu sempre penso, isso aí vem de Rogers, porque eu sou bem rogeriana, tá? Eu fui muito rogeriana no começo da minha trajetória como psicóloga. Hoje eu sou gestaltista, mas Rogers está no meu coração, sim. A gente aprende a ter uma postura empática. O que é a postura empática? É a aceitação incondicional de Rogers, onde a gente não julga as pessoas, a gente aceita aquilo que elas trazem como um fato. E eu penso assim sobre as travestis, então, e as mulheres transexuais que estão na prostituição. Eu tive muita sorte. Eu fui um pontinho fora da curva. Eu tive a Janeuza, eu tive a Ilana, eu tive o departamento de psicologia, até o departamento que eu estava me ajudou, porque as meninas que estavam na engenharia abandonaram os cursos para se prostituir, porque, imagine, não aguentaram a opressão. Então, quando uma travesti ou uma pessoa transexual vai para a rua se prostituir, é por falta de opção, é porque é o que sobra. Quando a gente tem os dados da ANTRA que diz que 90% de nós estão na prostituição e os outros 10% estão em situação de vulnerabilidade social, moradoras de rua ou vivendo abaixo da linha, né, da pobreza, a gente vê uma situação de precariedade muito grande. Então, eu não a julgo. Eu acho que é o que elas têm para sobreviver. Imagine, você precisa comer, você precisa vestir, você precisa sobreviver, né? Eu brinco que eu queria fazer, às vezes, fotossíntese, né? Com esse sol de Natal seria ótimo fazer fotossíntese. Mas eu sou um ser humano e, como ser humano, a gente precisa comer, viver, vestir. Aí você é expulsa de casa. Quem é que dá emprego para travesti? A maioria de nós não tem nem um ensino fundamental. 87% das travestis não tem ensino fundamental e eu sou 0,0000001% da população brasileira de pessoas trans universitárias. Nós somos 0,001. Aqui na UFRN, eu achei esse dado na minha dissertação, né? Esse é o dado da Andifes, esse 0,01, e na UFRN ele se comprova. Dos 40 mil estudantes que nós temos hoje na UFRN, 10 são trans. E será que é porque a gente gosta de estar fora daqui ou porque a gente não chega aqui? Então, quando ela vai para a prostituição, foi por falta de oportunidade. E eu não a julgo. Eu queria muito que elas pudessem alcançar esse lugar, que é de muita transformação. Mas eu vejo o trabalho sexual como um trabalho. Elas trabalham, elas estão oferecendo serviço. Agora, acho que é extremamente precarizado no nosso país, é extremamente vulnerável, porque a maioria das pessoas trans, travestis transexuais, são assassinadas nos pontos de prostituição. Né? Hoje, a expectativa de vida é de 35 anos e os assassinatos que, né, nós somos o país que mais mata pessoas trans, acontece com as travestis geralmente que estão nos pontos de prostituição. Então, eu acho que o caminho é não julgar e é tentar entender. Então, quando eu passo ali pela Roberto Freire, eu vejo assim, a cada esquina, 5 travestis, 5 pessoas trans se prostituindo. E depois que eu me formei no meu curso, psicologia, não tem mais ninguém. Né? Ficou um vácuo, como nos outros cursos ficou. E aí a gente tem que se indagar por que a gente tem essa coisa tão limítrofe. Então, lá na prostituição eu tenho 50 e aqui na universidade eu tenho uma a cada 40 anos. Né? Então, é por falta de oportunidade social e, ao mesmo tempo, eu não acredito em meritocracia. Minha história não é meritocrática. Às vezes as pessoas usam a meritocracia para defender a minha história. Ah, ela foi lá, ela galgou, olha como ela é corajosa, ela nunca precisou se prostituir. Eu nunca precisei me prostituir porque eu tive uma rede. A universidade me fez assim, Emily, você não vai para a rua e a gente vai te acolher. Eu lembro da Janeuza falando assim, você não vai para a rua, eu não deixo você ir para a rua. Nem que eu boto você na minha casa, mas você não vai para a rua. E aí eu tive casa, eu tive uma bolsa para poder trabalhar e ter um dinheirinho, eu tive o RU para poder, né, comer, eu tive uma turma em um departamento de psicologia que se eu precisasse de alguma coisa, se eu sofresse transfobia, estavam comigo, e eu tinha outros agentes por fora várias pessoas que eu fiz amizade, né, para me proteger e me cuidar. Então, o tempo todo as pessoas que estavam ao meu redor diziam, fiquem aqui. Mas o que as travestis escutam é, saia daqui. Esse lugar não é seu. Porque se elas escutassem que esse lugar é delas, nós teríamos mais pessoas trans aqui. E não uma pessoa a cada 40 anos. Lembro da saudosa Leilane. Leilane foi a primeira pessoa trans com pós-doutorado no nosso país, tá? Ela é a primeira pessoa trans com pós-doutorado. E a história de Leilane foi também um grande contraste da minha. Ela sofria muita violência, muito preconceito. E chegou um tempo que essa universidade começou a cuspir ela.
também daqui. No meu caso, foi totalmente diferente. Eu tive ajuda e política de redes que a maioria de pessoas trans não acessa. E por isso elas não estão aqui, estão na prostituição. Então, para mim, é julgar menos e procurar saber mais, né? Emily, você falou aí dessa questão do preconceito e o preconceito está muito ligado à falta de informação. Você falou também que você já foi chamada de travesti. Vamos explicar para o público aqui do Checkmate qual é a diferença entre um travesti e uma mulher trans. Tá. Travesti vai ser sempre feminino, tá bom? Então pode falar uma travesti. Okay. O termo é sempre feminino, porque as travestis, assim como eu, se apresentam no feminino. Então a gente traz esse termo, tá bom? Pode falar a travesti. O que acontece? Eu costumo me apresentar como travesti, apesar de da medicina eles me classificarem como uma mulher trans. Por quê? Porque quando a gente pensa em travesti, a gente pensa travesti aonde? Né? Se vocês puderem me responder, que é algumas coisas que eu escuto, lá na Roberto Freire se prostituindo, no Papinha, em contextos de marginalização, muita precariedade de vida. A gente nunca pensa numa travesti aqui, sentada, né? E conversando e dialogando sobre questões trans e cidadania. E aí a transexual a gente faz uma valoração, a gente hierarquiza e coloca como Emily Mel e coloca como a Roberta Close, como aquelas transexuais acadêmicas e tal. Então, o que existe é uma valoração social dos termos. Então, travesti e transexual seria a mesma coisa, tá? Transexual não é quem faz a cirurgia, porque a cirurgia não vai definir o gênero de ninguém. Meu gênero já está em mim. A cirurgia só vai definir a minha condição de genital e a minha relação com esse genital. Tá? Então, travesti e transexual é a mesma coisa. O que acontece é que umas pessoas preferem se dizer travesti, como eu sou bem assim eu sou travesti. Porque eu quero que as pessoas entendam que esse termo não é um xingamento. Para mim, ele é de orgulho. Quando a gente pega o movimento transexual, lá na década de 70, que ele estava com o movimento homossexual, mas só ganha força mesmo nos anos 90 e 2000, as travestis estavam lá, dando sangue, muitas vezes sendo mortas, né? Quando a gente pega os relatos da ditadura, das travestis da ditadura, elas eram presas e mortas. Então, elas estavam lá e elas se diziam assim, eu sou travesti, né? Com um empoderamento muito forte. E isso eu trago para mim, né? Como lição de vida. Então, eu gosto de me dizer travesti, tá? Então, assim, diferença entre os termos seria mais de como a pessoa se auto-intitula. Então, ela vai dizer, eu sou transexual ou eu sou travesti, mas é a mesma coisa. Porém, socialmente, travesti ainda é visto de uma maneira pejorativa. Então, as pessoas tendem a dizer assim para mim, não se diz travesti, não. Aí eu, mas por quê? Qual o problema? Não, porque você é mulher trans. Aí eu, por que eu sou mulher trans? O que é que difere de uma travesti de mim? Não, porque você é educada. Aí você vai vendo o preconceito. Porque você é educada, você é formada, você é psicóloga. E eu fiz. Eu conheço travestis também que são assim. Né? Então, para mim, pelo menos, né, e dentro da comunidade trans, a gente tenta não fazer a valoração desses termos de maneira pejorativa. Ok, vamos para a próxima pergunta das estudantes. Quem vai fazer é a Ogla Giovana. Então, Emily, retomando ao dado que as pessoas trans só vivem no Brasil até 35 anos, como é que você enxerga esses dados com a real situação que temos hoje? Na minha dissertação, eu tentei trabalhar inventividades, que é um conceito novo, que é assim, esse corpo ele não só sofre violência. A história de Emily Mel não foi só de violência, nem da Leilani. A gente, quando chega na universidade, a gente transforma o espaço, porque aí se criam políticas, as existências trans começam a ser pensadas, o curso de psicologia começa a trabalhar a despatologização a partir de uma travesti ativista. Então, a gente começa a criar caminhos diferentes, para além da marginalização e da violência. Mas a gente ainda tem que pensar que o que a gente tem hoje para travesti e transexual, apesar dos avanços e das políticas que foram criadas, ainda é a marginalização, ainda é a exclusão. Porque como que numa universidade, né, esse dado para mim é sempre muito gritante, de 40 mil alunos eu só tenho 10 pessoas trans, agora 9 porque a Leilani morreu, né? A Leilani era também parte, né, das estudantes daqui. Então ainda é um dado real, um dado que assusta, mas que eu acho que os corpos trans, as pessoas trans, tem engendrado políticas e inventividades para combater isso. E aí, por exemplo, quando a gente tem esse decreto de 2017 que permite que a gente troque o nome e o gênero sem judicialização, sem patologização, isso muda a nossa vida substancialmente. Porque numa entrevista de emprego, a partir do momento que vocês sabiam que você era trans, você já era descartada. Né? A maioria das pessoas trans comentam isso. Eu não tenho passado por isso porque eu sou autônoma, né? Eu trabalho autônoma, eu que pago, eu sou sócia da clínica, eu que pago. Mas eu tenho certeza que se eu fosse para algumas seleções, mesmo com o currículo que eu tenho, que é extenso, eu não seria escolhida. Porque aconteceu isso com a própria Leilani.
Então, esse dado ele vai se materializando na prática devido à vulnerabilidade que a gente ainda se encontra. Eu acho que não adianta a gente também criar essas políticas se a gente não discutir isso com a sociedade, como a gente está fazendo aqui agora. A gente precisa fazer com que essa discussão chegue e a gente precisa fazer com que ter uma travesti psicóloga, ter uma travesti médica, ter uma travesti em qualquer espaço seja comum, porque às vezes as pessoas me veem e ficam assim, sabe, parece assim que elas viram Jesus Cristo. Eu fico pensando que é Jesus Cristo para dizer um ET, né? Mas acho que elas viram, Jesus Cristo é um ET, porque elas ficam olhando para mim assim, assustadas e eu... Meu Deus, mas eu sou só mais uma pessoa no mundo, trabalhando e vivendo, não tem nada de extraordinário em mim, assim. Eu sou só uma garota como qualquer outra, mas esse dado, ele é um dado que nos inspira a trabalhar e a melhorar as condições de pessoas trans. Existe uma evolução, gente? Existiu, a gente não pode negar. Nesses últimos 14, 15 anos, a gente realmente teve uma evolução. Mas ainda, diante do quadro de vulnerabilidade, a gente precisa agir mais, né? E no contexto atual, de muita repressão, de muito conservadorismo, talvez essas vidas ainda sejam as que vão ser descartadas, né? A gente vai discutir necropolítica. Os corpos matáveis para o Estado brasileiro ainda são corpos negros e trans. E quando você é uma travesti negra e trans, você vai morrer com 26 anos de idade. Porque essas duas intersecções se tornam você um corpo mais letal ainda para o Estado brasileiro. Então, por isso que eu não gosto só de falar das violências, falar também das inventividades, mas sem esquecer que esse dado ainda é cruel. Inclusive, em outros países da América Latina é menor, é 30 anos. Né? Então, para vocês verem quanto ainda a gente precisa lutar. Emily, você abordou aqui várias vezes a questão de que a UFRN, por exemplo, tem pouquíssimas pessoas trans aqui nos cursos da universidade. Você acha que o Brasil deveria ter, você é a favor de cotas para pessoas trans nas universidades? Sim, e foi um dado que eu também encontrei na minha dissertação. Várias pessoas que participaram afirmaram que cota seria melhor, porque cota é uma reparação histórica frente a grupos marginalizados e que, assim, num processo seletivo comum, eles não conseguem alcançar, né, os espaços que a maioria das pessoas alcançam. Então, realmente é necessário fazer uma reparação histórica para que a gente possa combater, inclusive, esse dado de 35 anos, né, que é um dado ainda muito brutal. Então, eu sou, sim, a favor. Já existe essa iniciativa em pelo menos, acho que 5 ou 6 universidades do país e que tem dado um efeito muito positivo, né? As pessoas trans hoje estão chegando e ocupando essas vagas e transformando as suas vidas a partir da educação. Para mim, a educação é transformadora e por isso que eu sempre disse assim, que eu me trans e formei, eu sou trans e formada. Então, cotas são necessárias, sim, como reparação histórica para a gente mesmo. Emily Mel, psicóloga, mestre em psicologia e ativista transexual, muito obrigado pela sua participação aqui no Checkmate. E quero agradecer a você também aí de casa que esteve com a gente em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!